Bem, meus amigos, então, bom dia mais uma vez. Eu quis fazer esse workshop com vocês, né? Para que vocês conheçam mais um método novo, que nós estamos trabalhando aqui no IME, né? Mais uma ferramenta que vocês poderão utilizar. E aí, a minha proposta é dividir em dois momentos, assim como eu fiz lá no workshop do método HP TOPSIS 2M. Eu vou mostrar todo o método hoje, toda a parte matemática, né? Nós vamos fazer uma atividade prática, todo mundo mexendo no software. E aí, no final, eu vou propor para que na semana que vem, nesse mesmo horário, durante a semana, cada um busque um problema qualquer, né? Pode ser um problema no seu trabalho, um problema na universidade, um problema da sociedade, um problema qualquer, cada um vai buscar um problema. E aí, na semana que vem, eu quero que vocês preparem assim, uma coisa simples, não é nada do outro mundo, né? Ali uns 2 ou 3 slides, um slide apresentando o problema, como a gente sempre faz, né? Um slide apresentando o problema, outro slide com a matriz de decisão e o resultado do método Propaga. Tá? Então, hoje eu vou explicar passo a passo, para quem não conhece. Alguns já conhecem, Davi já até escreveu um trabalho, né? Mas eu vou explicar agora passo a passo. Nós vamos tirar as dúvidas, vamos fazer uma atividade no final, como eu sempre faço. E aí, na semana que vem, são vocês que vão falar. Cada um vai trazer um problema, e aí a gente vai discutir, né? Se a ideia é boa, não é, papapá, né? Eu acredito que você só aprende se realmente você colocar a mão na massa, se realmente você, né? Que às vezes a gente assiste uma aula e pensa que entendeu, né? Só que quando você vai fazer, você não entendeu tão bem quanto pensou que tinha entendido, né? Então, esse que é o propósito, né? Não só encher a caixa de ferramentas de vocês, né? Não só apresentar um novo método, mas que vocês sejam capazes efetivamente de aplicar o método, que é o mais importante, né? Saber aplicar. Não adianta a gente ficar falando. Ah, você conhece o método HP? Conheço. Ah, conhece o método elétrico? Conheço. Ah, conhece o método TOR? Conheço. Ah, já aplicou algum dele? Não, nunca apliquei. Aí, o que adianta conhecer, né? Conhecer, eu também conheço o Papa Francisco, conheço o Rambo, né? Conheço, né? Só que se eu não uso aquilo, né? O problema é que ele não lhe conhece, né? Pois é, eu conheço ele, mas ele não me conhece, exatamente. Então, vamos lá. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, corta na hora, a gente para e tira a dúvida, tá? Então, por isso que eu gosto até mais de usar o Zoom do que o StreamYard, né? Que no StreamYard não permite essa interação que a gente tem, né? O StreamYard é mais para live mesmo, né? Fala, todo mundo assiste no YouTube, e aí não tem como a gente... até tem, né? Mas não é tão... Eu gosto assim na hora, né? Na hora, professor, não entendi, para aí. A gente para e faz de novo, né? Bem, vamos lá, então. Então, tá aí, né? Esse é o método Propaga. Então, quem quiser já pode baixar, é só escanear esse QR Code, que automaticamente já vai baixar a apresentação do método, né? Já está disponível aí, já disponibilizei para vocês. Tá? Bem, então, o método é a prioridade observada pelo comportamento da atitude gaussiana, comportamento presumido da atitude gaussiana das alternativas. Esse é um método que o Felipe tem trabalhado aqui no IME, né? É a dissertação de mestrado dele, um método novo, que parte de uma premissa muito simples, né? E muito óbvia,
de que a maioria dos fenômenos que nós conhecemos, fenômenos sociais, fenômenos biológicos, fenômenos econômicos, eles seguem a curva normal, né? Então, se eu pegar aqui e consultar nesse nosso grupo a massa corporal de cada um e colocar num histograma, certamente vai cair numa curva normal, né? Se eu pegar a altura de cada um, 1,73 m, 1,68 m, 1,82 m, certamente cairá numa curva normal. Se eu pegar o salário de cada um, salário do Davi, o meu salário, o salário do Brian, certamente cairá numa curva normal, né? Então, assim, a grande maioria... Se pegar meu salário, não sai do zero. Como é que é? Se pegar meu salário, não sai do zero, pô. Então, assim, a grande maioria dos fenômenos que nós conhecemos do dia a dia seguem a curva normal, tá? O comportamento deles. Existem outras curvas? Existem. Que, aliás, isso é um método que eu já penso em trabalhar, talvez, na tese de doutorado do Felipe, né? Eu já tenho outras ideias, né, para outras curvas. Mas começar com a normal é um bom começo, porque a normal ela já arrasta aí 90% dos fenômenos do dia a dia que a gente conhece, né? Bem, e aí, como eu falei, né, esse é um método que o Felipe tem trabalhado nele, né? Foi uma ideia do Felipe, muito bacana. Ele me apresentou a ideia. No início, eu fiquei meio reticente, né? Normal, né? Opa, peraí, calma, Felipe. Calma, vamos colocar a bola no chão, vamos pensar melhor sobre esse método, né? E aí, depois de um ano trabalhando, né, eu fui observando, o comportamento do método, comparamos com vários outros, comparamos com HP, com TOPSIS, com Prometê, e ele mostrou aí uma robustez bastante interessante a despeito de outros métodos que nós utilizamos aqui, né? Recentemente foi publicado lá no ITQM, né? Vai ser publicado em um periódico indexado na base Scopus. Então, o método ele realmente ganhou corpo, né? Bem, e aí, atualmente, o principal paper que nós temos para fundamentação, né? Todo trabalho que a gente vai escrever, seja TCC, seja tese, seja dissertação, o trabalho precisa ter uma fundamentação teórica, né? Então, nós já temos aí alguns artigos em congressos já apresentados, foi aprovado no SBPO, foi aprovado no INEGEP, mas o principal é esse da Procedure Computer Science, né? Que foi apresentado no Information Technology and Quantitative Management, o ITQM, que foi em julho, né? E o problema foi a escolha de um veículo blindado sobre rodas para o Corpo de Fuzileiros Navais, utilizando o método Propaga. Então, teoricamente, esse aí é o marco de nascimento do método, né? Bem, aí vamos lá. Então, o método, essa apresentação está em inglês, né? Porque eu dei uma encorpada nela, é uma continuação lá do que nós apresentamos no ITQM. E aí já estava em inglês, eu quis aproveitar e deixar ela em inglês. Já apresentei para um grupo de chineses, né? Um outro professor chinês me convidou para apresentar, eu apresentei. Depois apresentei para um grupo de pesquisadores indianos também. Então, já tem sido utilizado lá na Índia, né? Isso tudo por meio do LinkedIn, né? Quem não tem, eu sugiro que tenha, né? O Davi aí é muito atuante no LinkedIn, então realmente tem aberto oportunidades sensacionais, né? Então, quem pensa em fazer alguma coisa no exterior, um pós-doutorado, um mestrado, um doutorado sanduíche,
O LinkedIn é o caminho, né? Já conheci vários professores lá, já apresentei vários, né, esses métodos que a gente trabalha em universidades dos Estados Unidos, da China. Então, né, eu acho que é um caminho interessante aí para a gente. Espera aí que abriu aqui. Espera aí que abriu aqui. Tá. Vamos lá. Então, o método ele consiste, basicamente, em 6 passos. Né? Eu gosto muito dessa história de marcando o método, né, por passos, porque aí te dá uma linha de raciocínio, né? Você consegue seguir uma lógica, né? Em inglês, a gente chama de train of thoughts, né? Um trem de ideias, de pensamentos, né? Uma linha de pensamento. Então, o primeiro passo é o seguinte, olha só, está ali, deixa eu colocar aqui. Então, o primeiro passo é ali fazer um brainstorm com quem tem que decidir e estabelecer o quê? O conjunto de critérios. Então, esse é o primeiro passo, né? Deixa eu tirar essa coisa aqui na minha frente, que está me atrapalhando. Vou botar aqui embaixo. Então, o primeiro passo é determinar o conjunto de critérios. Né? Determine a set of decision criteria. Então, nós vamos fazer ali um brainstorm, ou você vai perguntar para o diretor, para o decisor, seja para quem for, né? Ou para um grupo, e aí nós vamos determinar o conjunto de critérios. Tá? E aí eu vou ter lá critério 1, critério 2, até critério N. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí? Sempre dá aquele tilt aí. Pessoal, está dando esse bug aí. E recorrente, né? Foi porque eu abri aqui, eu estava pesquisando um negócio sobre Hoover aí, que foi o cara morreu também, então é isso. Como é que é? A gente falou de Saat e estava morto, ele atrapalhou a aula. Agora esse Hoover. Ah, é? Bem, vamos lá, peraí. Deixa eu ver se agora vai aqui. Vamos ver se agora vai. Então, um conjunto de critérios, né? E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, eu tenho que estabelecer uma ordem, eu tenho que ordenar os critérios por importância. Então, aqui eu vou dizer, espera aí. Então, eu tenho, por exemplo, 5 critérios. Então, para mim, o primeiro critério, o mais importante, é o critério 3. Em grau de importância, na sequência, vem aqui o critério 2 e 1, empatados. Para mim, eles têm a mesma importância. Pode ter, não tem problema. Né? Depois, o critério, em terceiro lugar, vem o critério 5. E, em último lugar, vem o critério 4. Tá? Então, primeiro eu estabeleço os critérios, depois eu vou ordenar os critérios por importância. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Tranquilo, né? Bem, seguindo aqui. Isso aqui é importante, é uma parte importante do método. Terceiro passo. Então, nós vamos agora estabelecer os scores e os pesos de cada critério. E aí o papo do score é o seguinte, o score do método, né? Para cada critério. Eu tenho esse S máximo, isso é um conceito central no método. Ele vai ser N se o N for maior do que 7, e vai ser 7 se o N for menor ou igual a 7. Nós já discutimos em outra oportunidade o porquê desse 7. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema, exemplo aqui, se eu tenho um problema, que eu tenho 10 critérios, se eu tiver 10 critérios, o S máximo vai ser quanto? O S máximo vai ser 10, né? É N, se N for maior do que 7. Agora, se eu tenho um outro problema,
que o N é igual, eu tenho 4 critérios, né? 4 critérios. Tenho lá custo, qualidade, prazo de entrega e garantia. 4 critérios. Qual vai ser o valor do meu S máximo? Se eu tiver 4 critérios. O que vocês dão? 7. Né? Isso aí. Então, se o N for menor ou igual a 7, o N é igual a 7. Se o N for maior do que 7, o N é igual a N. O S máximo é igual a N. Tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Pois bem. Bem, depois que eu estabeleci o N, depois que eu descobri o valor do N, eu vou calcular o valor dos pesos, né? E aí? Então, esse papo do N, nós já conversamos, né? Devido àquele... Esse número 7 é devido àquele paper do George Miller, que ele fala sobre o mágico número 7, né? Isso é um estudo da Associação Americana de Psicologia, que ele defende que o nosso cérebro funciona da melhor maneira possível quando nós separamos aí, né, diferenciamos os critérios ou as alternativas numa escala de 7 pontos, né? Então, por isso que nós escolhemos aí esse S máximo igual a 7. Bem, e aqui você tem uma escala relacionando o score com a definição, né? Então, para cada critério, eu vou ter um score. E aí o meu score vai ser 1 se a alternativa não atende à demanda. Tá? 2, se a alternativa atende à demanda um pouco abaixo, né? Ali, meets well below, um pouco abaixo da expectativa. Vou botar aqui em cima aqui para não me atrapalhar. O 3 vai ser a alternativa, atende à demanda, sensivelmente abaixo da expectativa, né? O 4... Opa, isso aqui está me atrapalhando. 4, a alternativa atende à demanda dentro do esperado. 5, atende a demanda um pouco acima do esperado. 6, atende a demanda bem acima do esperado. E 7, a alternativa excede a expectativa. Quer dizer que ela é muito boa, né, ou muito importante, né, dependendo da avaliação que a gente for fazer. Então, essa é a nossa escala de 7 pontos. Então, o que eu vou fazer? Então, dentro ali dos critérios que nós ordenamos, né? Então, está aqui primeiro, segundo em grau de importância, primeiro, segundo, terceiro, né? Eu vou estabelecer os scores. Né? Com um detalhe importante, o primeiro, o mais importante, esse cara aqui, o mais importante, ele sempre tem que levar o S máximo. Tá? O mais importante, ele leva o S máximo e os demais têm que levar do S máximo para baixo. Né? Então, por isso que aqui está 6, né? 6 aqui empatado e aqui 5. Aí você poderia falar, Marcos, eu preciso seguir na ordem direitinho, 7, 6 e 5? Não, não precisa. Né? Eu poderia dar aqui, por exemplo, 3 e 3, né? Eu poderia dar aqui 3 e 3 e aqui eu poderia dar 1. Eu posso pular se eu quiser. Né? Eu não preciso seguir a sequência certinha decrescente. Só tem que começar do S máximo e os demais na ordem, seguir uma ordem decrescente. Tudo bem até aí? Então, acompanha só os passos. Então, o primeiro passo foi estabelecer os critérios. Né? O segundo passo foi ordenar em grau de importância os critérios. Ordenar os critérios. Né? Depois, o terceiro passo, estabelecer os scores, o S. Né? Os scores. Tudo bem até aí?
Tranquilo, né? Certo. Beleza. Sim. Bem, agora nós vamos calcular os pesos. Nós vamos calcular os pesos de cada critério por meio daquela formulazinha, né? O peso aqui é o SJ, é o score daquele critério, dividido pelo somatório dos scores. É igual a gente calcula lá do AHP, né? É igual a fórmula lá da normalização do AHP. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, ó, eu calculei aqui o somatório, né? Ó. Então, aqui nós temos aqui o somatório dos S's, né? Deu 27, ó, 7, 6 com 6, 12, 12 com 7, 19, com 5, 24, com 3, 27. Então, tem o somatório dos S. Esse aqui é o S, né? É o S1. Quer dizer, então, o peso 1 é igual a S1 dividido pelo somatório dos S, né? Então, vai dar 7 dividido por 27. Daí que dá 0,2592. Depois, o W2 vai ser o S2 dividido pelo somatório dos S, né? Então, vai dar 6 dividido por 27, que vai dar 0,222. Está aqui, né? Então, aqui está o primeiro, né? Aqui é o S2, vai gerar esse. Então, quer dizer, esse aqui é o W1, esse aqui é o W2. E assim sucessivamente. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bem, e aí, no step 4, nós vamos estabelecer... Até agora, nós só falamos 2 critérios. Agora, a gente precisa falar das alternativas, né? Nós precisamos montar a matriz de decisão, né? Ou matriz de atributos, né? Está aqui, ó, Attribute Matrix. Então, eu vou montar a minha matriz de decisão, que já é uma velha conhecida nossa, né? É a nossa matriz de decisão, ou matriz de performance, né? Isso aqui está enchendo o saco, sim. Então, tudo bem. Então, eu vou montar a nossa matriz de decisão, e depois da matriz de decisão, nós vamos normalizar essa matriz, né? Então, temos aqui essa matriz de decisão, né? Que nós montamos lá no step 4, e aí nós vamos normalizar essa matriz de decisão, utilizando a normalização lá da curva de Gauss, né? É por isso que o método foi chamado propaga, né? Porque ele presume a atitude gaussiana. E o curioso é que, por exemplo, a normalização que nós fazemos na matriz de decisão, normalmente, né, aqueles 4 procedimentos de normalização que a gente encontra lá no livro do professor Simões, não tem nada a ver com a curva normal, né? Aqueles 4 procedimentos. AIJ dividido pelo máximo AIJ, ou AIJ dividido pelo somatório de AIJ, ou AIJ menos o mínimo AIJ dividido pelo máximo menos o mínimo, ou o AIJ dividido pela raiz quadrada do somatório dos quadrados de AIJ. São os 4 procedimentos de normalização, mas que são normalizações lá dos métodos multicritério, não tem nada a ver com a normalização da estatística, né? Aqui não, aqui a normalização que nós vamos fazer na matriz de decisão é exatamente a normalização da estatística. É transpondo a nossa matriz de decisão para os valores normalizados da curva normal, né? Então, é bom deixar isso registrado para que vocês não confundam. Nós temos lá a normalização do HP, do TOPSIS, que não tem nada a ver com a curva normal da estatística. Mas aqui no Propaga tem, né? Ele tem uma pegada mais estatística, tá? Então, eu vou pegar minha matriz de decisão, vou presumir que esses meus critérios, as alternativas, né, dentro daqueles critérios, elas seguem um comportamento gaussiano, vou utilizar aqui a curva de Gauss, e aí eu vou obter uma nova matriz normalizada por meio da curva normal.
né? Bem, espera aí. Vamos lá. Ok até aí? Tudo bem? Falei alguma coisa? Alguém estranhou alguma coisa? Tranquilo, né? Vamos seguir. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Então, o step 6 e o último passo é a agregação. Então, eu vou pegar essa minha matriz aqui normalizada, né? Essa aqui é a matriz de decisão normalizada. Normalizada pela curva de Gauss, né? Ela está normalizada aqui pela curva de Gauss, né? Vou multiplicar pelos aqueles pesos que nós já calculamos, né? Os pesos de cada critério. Então, tenho aqui S1 dividido pelo somatório de S1. Espera aí, só um minuto. Bem, voltando aqui. Então, cada peso eu vou ter o W1, né? Que vai ser o S1 dividido pelo S, né, somatório. pelo somatório de todos os pesos, né? Não É é o S1, somatório dos scores. Então, S1 dividido pela somatória de todos os S. I, pronto, resolvi. I. Perfeito, perfeito. Um virou I. E aí eu vou ter aqui o valor final com uma cardinalidade associada a cada alternativa, né? Esse aqui é o resultado final, vou botar o olhinho aqui olhando, né? Isso aqui é o que eu quero no final, né? Isso aqui é a cardinalidade associada a cada alternativa. Tá? Bem, aí. Viu só? Toda hora dá esse bug, eu não sei por quê. As 7 chagas de Mané Valentim. Não é? Pois é, rapaz. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui. Tchan. Esse propaga entra na disciplina, professor, da terça-feira, não? Ele está no meio, não? Não. 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 Eu acho que não, acho que eu não botei ele, não. Bem, então aí vamos ver um exemplo com dados reais, né? Então aí eu peguei os dados lá, Fernanda conhece esse problema, né? Então eu peguei os dados lá da escolha de um helicóptero de ataque, né? Foi até o trabalho da Fernanda, né? E aí nós temos lá, né? Então foram estabelecidos, esses dados são reais, né? Então foram estabelecidos os critérios, eu não me lembro agora de cabeça quais são todos os critérios. Quais são, Fernanda, que eu não lembro? Critério 1 é o quê? Ih, professor. Tinha Deu muito ruim. critério. Deu ruim. Quer que eu dê uma olhada aqui? Eu lembro que os 7 são foguetes, né? Rockets. São foguetes. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, para te falar Um é certinho. munição, o outro é alcance, né? Quanto a aeronave consegue voar, né? A distância. Eu acho que esse primeiro C1 é a distância, se eu não me engano. Aqui eu acho que é a distância que a aeronave voa, né? Aí aqui, se eu não me engano, é a carga útil. C2, se eu não me engano, é a carga útil. Quantos quilos a aeronave consegue levar? Se eu não me engano. Quem tem um artigo semelhante, professor, é Igor, né? Igor tem um negócio também, um artigo Os dados sobre... são os mesmos, Carga útil, né? Então, professor, tem armamentos, confiabilidade, sensores, carga máxima, autonomia, manobrabilidade, velocidade máxima, manutenibilidade e custo de aquisição. Então já está diferente do que está aqui, mas tudo bem. São 10 aqui.
Está diferente, ok. Então, observa só. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é o quê? O primeiro passo é estabelecer os critérios, certo? Vou estabelecer os critérios. Então, o primeiro passo é esse aqui, né? Ó, são os critérios, ó. Estabelecer esses critérios, né? Então, o primeiro passo nós já fizemos. Depois de ordenados os critérios, depois de estabelecidos os critérios, eu já coloquei aqui, ó, passo 2, 3 e 4. Então, 2 é o quê? O passo 2 é ordenar, né? Ordenar os critérios. O passo 3 é calcular, estabelecer os scores e calcular os pesos, ela referente a cada score. E o 4 é a matriz de decisão propriamente dita, não é isso? Né? Então, nós temos aqui, né? Ó, vou ordenar aqui por importância. Então, vou ordenar os critérios. Ordenar. Então, esse é o passo 2. Né? Vou ordenar. Depois, eu vou estabelecer os scores e calcular os pesos. Esse é o passo 3. Né? Esse aqui é o passo 3. Né? Então, nós colocamos lá. Então, o decisor me falou. Então, como nós temos 6 critérios, qual é o valor do S máximo? Vai ser quanto o S máximo? São 7, professor. São quantos? 7? É verdade, é. Obrigado. 7 critérios, então o S máximo vai ser 7 mesmo. 7, né? Então, vai começar do 7 e aí vai em ordem decrescente, né? Então, o decisor me falou que aqui é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Ok. E aí, a partir disso, eu calculo os pesos, né? Porque se a gente calcular aqui esse somatório, né? Somatório dos S vai dar quanto? 7 com 6, 13, 18, 22, 25, 27, 28. Né? Então, o nosso W1 vai ser o quê? Vai ser 7 dividido por 28, é 1/4, 0,25. Está lá o 0,25. Né? Depois o W2, 6 sobre 28. Né? 0,214. Está aqui o segundo. E assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Então, essa matriz aqui, na verdade, é o passo 4, né? Que é a matriz de decisão. Né? Matriz de decisão aqui é o passo 4. Né? Então, primeiro são os critérios, passo 1. Depois eu vou ordenar, passo 2. Depois eu vou calcular os pesos, passo 3, né? Os scores e os pesos. E a matriz de decisão é o passo 4. Professor, se o número de critérios fosse acima de 7, qual era a regra? N. Se eu tiver 12 critérios, aí o S máximo é N. Tá? Bem, aí vamos pegar aqui. Vamos fazer aqui umas continhas. Eu gosto assim. Para a pessoa que só vai usar, eu não explico nada disso, né? O médico que vai usar, o músico que vai usar, você não precisa saber nada disso, essas entrelinhas matemáticas, né? Mas eu acredito que não é a proposta aqui do nosso grupo, né? Eu acredito que quem já não está no mestrado quer entrar. Então, a gente precisa conhecer com um pouquinho mais de propriedade, né? Então, eu peguei um critério para resolver ele todo na mão, né? Os valores para vocês entenderem como é que é o comportamento do método. Depois pode usar o software, né? Não tem problema. Mas, pelo menos uma vez na vida, vocês têm que ter visto como é que ele trabalha, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou calcular a média, né? Eu preciso calcular a média. Então, para fazer essa normalização aqui, né? Normalization lá da curva normal. Então, primeiro eu vou calcular a média. Então, ó, o somatório do x dividido por n, né? Então, eu peguei ali, ó, rockets, peguei ali os foguetes. Então, eu tenho 76
mais 80, mais 76, mais 80, mais 68, mais 76. Dividido por 6. Vê aí para mim, Davi, quanto é que vai dar isso aí? Dá 156, 160. Dizer aqui, professor. Se já tivesse pronto, por isso que eu tinha fechado a calculadora. 7,6 mais 80 mais 7,6 mais 80 mais 68 mais 7,6. 456 dividido por 6. 456. 7,6. 7,6. Então, ó, 456 dividido por 6 dá 76. Isso. Então, esse é o valor da média. 76. Eu vou deixar esse valor guardado. Isso só para os foguetes, né? Só para a quantidade de foguetes que a aeronave leva. Tudo bem até aí? Agora eu vou calcular o desvio padrão, ó, o sigma, tá? Standard Deviation. Vou calcular o desvio padrão. Então, eu já tenho o valor da média, né? Que ali é o x barra, né? 76. Então, eu vou calcular aqui. Enche o saco, assim. Então, aqui, eu vou calcular aqui. Então, vai ficar módulo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou calcular módulo de... O primeiro é 76, né? Então, vai ficar 76, primeiro aqui, ó, menos 76 ao quadrado, vai dar 0, né? O segundo vai dar 80 menos 76 ao quadrado, vai dar 4 ao quadrado, 16. O segundo, né? Esse aqui. Esse aqui vai dar 0 de novo, né? 0. 80 vai dar 16 de novo. Tá? Depois 68. Então, vai ficar módulo de 68 menos 76 ao quadrado, né? 68 menos 76 dá menos 8, vai dar, né? 8, 64, né? Ao quadrado, 64. E o último aqui, 76, vai dar 0. Né? E aí o nosso desvio padrão vai ser quanto? Raiz quadrada, né? De 0 mais 16 mais 0 mais 16 mais 64 mais 0 dividido por 6. Né? Então, vai dar raiz 16, 32, 96, né? 96 por 6. Não é isso? 96 por 6 dá quanto? 16. Tá? 16. E aí o nosso desvio padrão é quanto? 4. Né? Esse é o nosso desvio padrão. Então, já sei que a média é 76 e o desvio padrão é 4. Tudo bem até aí? Isso aí só para a variável foguete, só para um critério. Né? Bem, agora eu tenho que normalizar esse critério todo, seguindo a curva normal. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou ter que calcular o Z agora, né? Para entrar na curva normal padronizada. Porque se eu não usar o Z, eu teria que utilizar a fórmula lá integral de não sei o que, né? Utilizando o Z, eu entro aqui, né? Se eu não utilizar o Z, eu tenho que usar essa fórmula aqui, né? Para não ter que usar essa fórmula aqui toda vez, eu entro direto na tábua da curva normal padronizada, né? Então, aqui, Z1. Então, como é que a gente calcula, né? Tá aqui, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, Z1 vai ser quanto? 76 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vai dar 0. O Z2, 80 menos a média dividido pelo desvio padrão.
Então, vai dar 1. Né? O Z3, 76 menos 76 dividido pelo desvio padrão, 0. Z4, 80 menos 76 pelo desvio padrão, 1. O Z5, 68 menos 76 dividido por 4, vai dar menos 8, né? Sobre 4, vai dar menos 2. E o Z6, 0. Né? Se eu for olhar bem esse Z, o que esse Z me dá? Por que eu calculo esse Z aí? O que ele calcula? O que vocês acham? O que esse Z calcula? Observa que eu pego a distância da variável até a média e divido pelo desvio padrão. O que eu estou calculando? É a margem de erro? Não. Mais ou menos. Eu estou calculando quantos desvio padrão eu tenho em relação à média, de distância. Não é isso? É ou não é, Davi? Né? Eu tenho aqui, né? Eu tenho a média e tenho um determinado valor x. Então, aqui, ó, é x menos a média. Essa distância. Né? Quando eu pego esse x menos a média e divido pelo desvio padrão, eu estou calculando quantos desvio padrão eu tenho de distância em relação à média. Não é isso? Isso vai representar a relevância, professor, desse critério? Para mais ou para menos, né? Se ele for monotônico de custo, se ele for monotônico de benefício, por exemplo, né? Aqui, se ele for um critério monotônico de benefício, quanto mais longe ele tiver da média para cá, mais ele vai ser, maior a pontuação dele. E quanto mais ele se afastar da média para cá, mais esse critério, mais essa alternativa será penalizada. Faz todo sentido, né? Eu quero que a aeronave leve o máximo de foguetes possível. Então, quanto mais esse valor normalizado se afastar da média, melhor é a aeronave, mais foguetes ela leva. Né? E quanto mais ela se afastar para a esquerda, mais eu vou penalizar a aeronave. Então, o Z, ele calcula isso, ele calcula a distância que a minha variável está em relação à média. Então, calculado o Z, eu vou calcular as probabilidades agora. Né? Eu tenho que calcular as probabilidades. É importante entender esse processo, senão vocês vão ficar perdidos no método. Né? Professor, então, oi, fala. Nesse caso, se a gente usasse a mediana, não seria necessário, então, ir olhar tanto a média quanto o desvio, né? A mediana, ela já... Porque se eu usar a mediana, como é que eu vou usar a curva normal? Como é que eu vou padronizar com a curva normal? Usando a mediana. Envolve, de fato. Né? Pois é. Se fosse só uma reta, olhando isso, faria exatamente, sentido. Então, aqui, Z2 deu 1, que a gente calculou, né? Z3 deu 0. Z4 deu 1, né? Z5 deu quanto? Me perdi. Menos 2. E Z6 deu 0. Zero. Né? Bem, aí eu vou calcular as probabilidades, né? Então, observa, quando o Z é igual a 0, quanto é o valor da minha probabilidade? Essa probabilidade, ó, eu tenho lá a probabilidade de Z, né? Probabilidade de Z ser menor do que 0, né? Se a gente olhar a curva normal, eu tenho aqui o 0, né? O 0 está em cima da média, né? E qual é a probabilidade? A curva normal toda tem uma área que é igual a 1, né? E qual é a probabilidade dessa variável ser menor do que 0? Qual é a probabilidade de Z ser menor do que 0? É igual a quanto? Meio a meio, né? Meio a meio, 50%. 0,5. Né? Então, aqui já sei que o P1 é 0,5, né? O P3 é 0,5
e o P6 é 0,5. Todo mundo entendeu isso ou não? Né? Bem, depois eu tenho lá, né, se eu tiver um desvio padrão, né? Se o meu Z2 igual a 1. Então, para o valor igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa curva, nessa tabela aqui da curva normal padronizado, 1 está aqui, ó. 1 com 0, né? 1,0. 1 com 0 está aqui, ó. 0,3413. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é o seguinte, deixa eu apagar aqui. Então, nesse caso aqui, né, a probabilidade de Z ser menor do que 1, na curva normal, o que eu tenho é isso aqui, ó. 0, aqui 1, né? Eu estou calculando, o que essa tabela me dá é essa área aqui, ó. Que eu entrei ali na tabela e tenho 0,3413. Tudo bem? Só que é do 1 para cá, né? É menor. Então, eu vou somar com esse meio aqui, ó. Então, essa probabilidade vai ser o quê? Vai ser meio mais 0,3413. Vai dar 0,8413. Todo mundo pegou até aí? Foi? Então aqui vai ser 1 vai ser 0, então 8413, né? Aqui também o P4 0,8413, né? Agora só falta o P5. Então vamos calcular a probabilidade de 5. Agora, a probabilidade vai ser o seguinte. Então, agora eu quero a probabilidade de Z ser menor do que menos 2. Certo? Então, tem aqui a curva normal, né? O 0, e aqui 2 desvio padrão, para a esquerda. Então, o que eu quero é essa probabilidade aqui, ó, só esse resíduo aqui, né, da curva normal. Né? Só que a área que eu vou obter, por exemplo, se eu pegar lá com 2, o 2 está aqui, ó. 2 está aqui, 2 com 0. 2 com 0 é esse aqui, ó. 4772. Né? Essa probabilidade. Né? Isso aí. Eu estou obtendo essa área aqui, ó. Ali na curva normal, ó. É 0,4772. Né? E aí, para calcular essa probabilidade aqui, como é que eu vou fazer? Então, essa probabilidade vai ser o quê? Z ser menor do que menos 2. Vai ser meio, que é isso aqui tudo, tirando essa aqui tirando essa pontilhada aqui que eu coloquei, né? Menos 0,4772. Né? Vai dar quanto? Faz essa conta aí para mim. 0,0 alguma coisa. 0,02. 0,0228. 28. Então, quer dizer, essa é a probabilidade 0,0228. Essa é a probabilidade de eu ter uma aeronave que leve menos de 68 foguetes. Quer dizer, ela é o sarrafo lá embaixo, né? Ela é a pior aeronave, né? E essa é a probabilidade de eu ter uma aeronave que carregue menos do que
68 foguetes. Todas as outras levam mais, né? Aí, isso que eu acabei de fazer, vou fazer, ó, para todas, eu vou fazer para todas as aeronaves, ó. Tá ali o 2% que a gente calculou, ó. Tá aqui, né, aqui o 2%, ó. Né, ó. 0,5%, ó, meio, meio e meio, né? 841, 841 e o zero e aqui o 2%, né? Então, o que nós fizemos aqui para os foguetes, nós vamos fazer para todos os critérios, todos esses cálculos com a curva normal. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. Então, aí, passou o step 5, é o último passo, que é a agregação, né? Vou pegar a matriz aqui normalizada, já toda dentro da curva normal, né? Toda ela, e vou multiplicar por aqueles pesos que nós calculamos lá, nós atribuímos os scores, né? E depois os pesos, né? Aqui é aquela velha história da matriz de decisão normalizada vezes o vetor de pesos. Não muda nada, né? E aí dá lá no final o resultado que a gente quer é esse aqui, né? É a cardinalidade atribuída a cada alternativa. Então, a melhor aeronave é o Apache, com 0,6366, depois vem o Mi-35, terceiro o Catran, e assim sucessivamente, né? Esse é o resultado do método para esse problema. Deu para entender? E acabou o método, né? O que vocês acharam? Inteligente. Parabéns aí para o idealizador aí. É o Felipe que trabalhou nesse... Está trabalhando ainda, né? Vai ser a Muito bem dissertação. pensado. Mesmo que a gente saiba que não vai comprar um desses 3 aí, já sabe que esses 2 últimos não vai entrar na lista de preferência. Exatamente. Eu posso até ficar na dúvida aqui, né? Eu posso, de repente... Bem, eu sei o seguinte. Não. Por algum motivo, eu não quero comprar aeronave americana. Ela é muito cara, beleza. Então, essa aqui já está descartada, né? Pronto. Tá bom. É muito cara. Também eu sei que os 2 piores são esses aqui, ó. Então, eu posso descartá-los também. Ó. Se quiser decidir no chute, é melhor chutar em 3. Exatamente. Eu sempre falo, né? Até para chutar, você tem que chutar com dignidade, né? Então, com lógica. Chutar com lógica, não esse chute que a gente vê por aí, né? Então, é que o chute que a gente vê por aí não é bem um chute, né? Mas, enfim, deixa para lá. Então, assim, as 3, a briga, na verdade, né? Se eu não quiser comprar o Apache, a briga vai ficar entre essas 3 aeronaves aqui, que estão ali, né? Pau a pau uma com a outra, né? Bem, e aí, o que nós sempre comentamos aqui no nosso grupo de pesquisa, que acabou sendo referendado por esse artigo que foi publicado na revista Ômega no ano passado, o que o Marco Cinelli ele escreveu? Está lá, How to support the application of multiple criteria decision analysis. Como apoiar, né, a aplicação de uma análise multicritério. E aí ele divide esse estudo numa taxonomia de 10 etapas, e a última etapa ele chama de apoio tecnológico. O que é isso? Ele diz o seguinte, que você pode ter um método maravilhoso, sensacional, método da NASA, que calcula tudo. Se você não tiver uma ferramenta computacional que calcula os resultados, as pessoas não vão usar, né? Simplesmente isso. As pessoas usam os métodos que você já tem software que calcula os resultados, né? Por uma série de motivos, né? Enfim. Mas isso é um fato que ele colocou aí nesse artigo da revista Ômega, né? E aí, por isso, nós desenvolvemos esse software, o Propaga, que faz todos os cálculos do método. Tudo isso que eu mostrei para vocês, que daria, né, um trabalho para fazer, não chega a ser um trabalho absurdo, né? Dá para fazer no Excel tranquilamente, mas para cada problema que você fosse resolver, você teria que fazer
uma planilha nova, né, para aquele problema. Então, o Felipe já está trabalhando, né, tem trabalhado nessa plataforma, né? É o que eu sempre falo com o pessoal, né, a garotada que pesquisa comigo no IME, como o mestrado é em computação, necessariamente você tem que desenvolver uma plataforma, porque, né, senão fica sem sentido, né? O método em si é pesquisa operacional, né? O método, o desenvolvimento axiomático do método. Mas onde é que está a computação? Então, a computação entra aí justamente no desenvolvimento dessa plataforma, né? E aí nós já registramos no INPI, né? Eu já comentei com vocês que no Brasil nós não temos patente de software, né? Não existe no Brasil, nós só temos o registro de programa de computador, que faz às vezes da patente do software, né? Aqui no Brasil. Então, já foi registrado aí também. E aí, vamos lá, vamos fazer um exercício, então, utilizando a plataforma, né? A gente só aprende fazendo. Professor, só queria tirar uma dúvida. Fala. Esse método, ele tem um número máximo, assim, de critérios para ele... Não. 20 Pode usar critérios. quando S máximo igual a 20. Beleza. Por exemplo, o HP tem esse problema, né? Que no HP você só consegue até 15 critérios. Eu né? pensei nisso, por isso, né? E além de, dúvida. na verdade, nem 15 você consegue fazer direito, porque como ele trabalha com comparação paritária, se você tiver 15 critérios, você vai ter 15 vezes 14 sobre 2 comparações. Então, você vai ter 15 vezes 7, né? 14 dividido por 2, 7. 15 vezes 7 serão 105 comparações, né? Você vai fazer 105 comparações com o risco de ficar reprovada lá na razão de consistência. O decisor muito trabalho, né? O decisor pode preencher as 105 comparações e, no final, a razão de consistência ser maior do que 10%. E aí você Acho tem que que chegou fazer essa tudo constatação foi o senhor, né? Foi o senhor mexendo, foi que chegou essa constatação, ou ele já declara isso no método? Não, ele não ia falar isso no método dele, né? Ele então, não ia. até para isso, tem que quebrar a cara primeiro. Pois é. Então, assim, eu gosto do HP. Tem gente que não gosta do HP. Eu gosto do HP, né? Mas o HP você usa bem assim para 4 critérios, 6 critérios, 5, né? 6. Quando começa a ficar 7, 8 critérios, 9 critérios, já começa a ficar desconfortável, né? Isso a gente só aprende com a prática, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar o bom e velho exemplo do telefone celular, né? Então, vamos pegar aqui uma matriz de decisão, por exemplo. Então, vamos fazer aqui uma matriz. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá. Então, nós vamos comprar aqui um smartphone, né? Então, é o primeiro passo, né? O passo 1 é estabelecer os critérios. Então, vou ter lá, sei lá, custo, vamos colocar aqui câmera, armazenamento, né? Storage, armazenamento, e duração da bateria. Tá? Então, custo aqui em reais, câmera em megapixel, armazenamento em giga e bateria, duração em horas. Tá? E aí, vamos supor que nós temos aqui 3 modelos, né? Então, tenho aqui, sei lá, o Motorola, Samsung e iPhone. Então, tem aqui custo,
câmera, armazenamento, bateria. Né? Então, vamos botar aqui, Motorola. Vamos botar aqui R$ 3.200, R$ 5.000 e aqui R$ 9.000. Né? Aí a câmera, vamos botar aqui, sei lá, vou chutar, 40, 30, 12. Armazenamento, 256, 128, 128. Bateria, 36 horas, 24 horas, 1 hora. Né? Então... Nossa, você esculachou. Eu sei porque o meu é iPhone, 1 hora. Uhum. Esse problema da bateria eles não resolvem nunca, né? Impressionante. Pois é, só aumenta o valor do iPhone. Agora a bateria... que eles é não bom. resolvem nunca esse problema da bateria. Bem, então aí temos aqui a nossa matriz de decisão, né? Os critérios aqui é o passo 1, né? Na verdade, esse aqui é o step 1, é o passo 1, né? E aqui a matriz de decisão é o step 4, né? É o passo 4. Né? O 2 e o 3 eu tenho que estabelecer aquela ordem entre os critérios, mas isso o próprio software já faz para a gente. Né? Então, vamos lá, vamos usar aqui o software. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui se ele vai rodar numa boa. Propaga. Vou mandar aqui para vocês, ó. Vou mandar aqui para vocês abrirem aí. Aqui. Dê uma olhada aí se todo mundo conseguiu abrir. Abriu aqui, professor. Foi? Beleza. Então aí, vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Tá aí, né? Então, observem que, né, aqui eu tenho uma descrição do método, ó. Eu tenho um videozinho tutorial já no YouTube, que foi o próprio Felipe que fez, né? Foi uma live que nós tivemos. Aqui nós temos um artigo da revista CIMEP, explicando, né, em português, passo a passo, ó, o método, né? Então, bem explicadinho. O que mais? E aqui tem um artigo do Senja, um outro artigo também, aplicando o método. Então, quem ficar com alguma dúvida, é só ir lá e acessar, né? Aqui, ó, tá tipo um tutorial mesmo, ó, desenvolvimento e implementação de uma ferramenta computacional. Então, aqui o Felipe explica passo a passo como é que a ferramenta foi desenvolvida, tá? Então, isso aí é mais uma facilidade aí para usar o método, tá tudo explicadinho. Então, vamos lá, mas eu vou explicar agora. Então, eu vou aqui, ó, prosseguir. Qual decisão você vai tomar? Então, eu vou botar lá o smartphone. Então, reparem que são apenas 5 telas. Com 5 telas, vocês resolvem o problema todo. Ó. Então, próximo. Quantos critérios você vai usar? No nosso caso, nós utilizamos 4 critérios. Né? Olha, essa foi a segunda tela. Próximo. Aí eu vou dar os nomes dos critérios. Ó. Então, eu vou botar lá, ó, custo, primeiro critério. E aí eu tenho que dizer se ele é quantitativo ou qualitativo, porque o método trabalha também, pode trabalhar com critérios qualitativos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, quantitativo.
E aí eu tenho que dizer se o meu critério ele é monotônico de custo ou de benefício. Porque no caso do critério monotônico de custo, quanto maior, pior. E no monotônico de benefício, quanto maior, melhor, né? Então, o custo eu quero minimizar o custo, certo? Depois, o critério 2 foi o quê? Câmera, né? Câmera. Deixa eu botar sem acento mesmo. Câmera. A câmera é um critério, aqui para a gente, quantitativo, que eu vou maximizar. Depois, armazenamento. Vou botar assim, armazenamento. Quantitativo, né? Que eu vou maximizar também. E o último critério é o quê? A bateria, que também é quantitativo, e eu vou maximizar também. Tudo bem até aí? Todo mundo foi? Que foi, mestre? Sim. Foi? Observe, então, que essa foi a terceira tela, né? Primeiro nós demos o nome do projeto, depois nós dissemos quantos são os critérios, agora nós estamos nomeando os critérios, agora nós vamos para a quarta tela. Próximo. Agora é aquele step 2 e 3, né? Eu tenho que estabelecer os scores e calcular os pesos. Bem, como aqui nós temos 4 critérios, qual é o valor do S máximo? 7, né? Então, para um deles eu vou colocar 7, ó. 7, observa que ele nem deixa colocar mais de 7 pontos, né? Já é o máximo. Então, o que for mais importante para mim, eu vou colocar 7, né? Então, por exemplo, não, custo, eu tenho dinheiro, custo para mim não é problema. Para mim, o problema é a bateria. Eu fico o dia inteiro fora de casa, para mim o mais importante é a bateria. Então, eu vou colocar 7 na bateria, né? Para mim, o segundo mais importante é a câmera. Eu preciso de uma câmera com boa resolução e tal, então, eu vou botar lá 6 ou 5. Só que se a câmera é segundo lugar, os demais têm que ser 5 ou menos, né? Tem que ter uma lógica aí. Então, armazenamento ou vai ser 5 ou vai ser menos. Eu posso colocar 3 no armazenamento. E posso colocar 1 no custo. Não, eu tenho dinheiro. Dinheiro, para mim, não é o problema, né? Então, qual é o grau de importância, né? O mais importante para mim é a bateria, o segundo mais importante é a câmera, o terceiro mais importante é o armazenamento e o menos importante para mim é o custo, né? Porque, embora seja o menos importante, ele tem um grau de importância, porque ninguém está rasgando dinheiro. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu ou não? Professor? Fala. Na ferramenta, ela deixa selecionar, né? Por exemplo, mais de um critério com o mesmo nível. Deixa. Mesmo peso. Eu posso Isso colocar aqui com o peso 3, ó. Posso colocar o custo e o armazenamento com peso 3. Não, entendi, mas aí na ocasião que falou do máximo. Para ter pontuação máxima. Na situação que o senhor falou para ter a ponderação de a gente definir, tipo, não deixar os pesos, né, serem iguais, nesse caso aí a gente colocando igual, qual seria o impacto para o cálculo? Não, eu não falei que não pode ser igual, falei que pode ser igual, né? Não, agora há pouco o senhor disse o seguinte, olha, a gente tem que ter um critério aqui de definir pesos diferentes para os critérios, né? Não, peraí, calma. Eu não falei isso, eu falei que tem que ser em ordem decrescente. Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar tudo aqui com o mínimo, tá? Então, vou falar para você, Sandro, para você, qual é o mais importante? Aí você vai falar, para mim o mais importante é a bateria. Esse cara, o primeiro você tem que colocar no máximo, é o S máximo. Eu estou lá em 7. Eu vou falar, Sandro, agora, que se segue, quem é o mais importante? Aí você vai falar, para mim, professor, é a câmera. Então, tem que ser de 6 para baixo. Pode até ser 7 também, não tem problema não. Mas você tem que ordenar em ordem decrescente.
sendo que pode empatar, não tem problema. Não, beleza, esse que era o ponto. Se podia empatar, se tinha algum pode. impacto para o cálculo. Só que você tem que ir colocando na ordem decrescente, foi isso que eu falei. Então, para mim, bateria, câmera é o mais importante que se segue. Então, beleza, 6. Aí, Sandro, e o custo de armazenagem? Para mim, custo de armazenagem tem a mesma importância, né? Então, sei lá, eu posso dar 2 para os dois. Tem a mesma importância. Mas observa que nós fizemos em ordem decrescente de importância. Entendeu? Beleza, professor. Beleza. Tá? Então, próximo. Então, essa foi a nossa quarta tela, né? Agora é a quinta e última. Ó. Agora nós vamos preencher a matriz de decisão, os valores da matriz de decisão, né? Então, eu vou colocar lá, ó, custo primeiro. Então, peraí, primeira alternativa, Motorola. Então, eu vou botar lá o custo 3.200, câmera 12, armazenamento 128 e bateria 36 horas. Aí mais. Observa que ele já salvou aqui, ó. Se você quiser apagar, é só clicar aqui nessa lixeirinha. Tá? Depois, Samsung. Então, vou botar aqui, custo 5.000. Câmera 30. Armazenamento 128. E bateria 24. Eu vou clicar aqui em mais. Já salvou lá também. Depois eu venho para o último iPhone. Custo 9.000. Câmera 40. Armazenamento 256. Bateria 1. Mais. Olha lá, já estão os 3 lá. Tudo bem até aí? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tranquilo? Mestre, eu só perdi o do Motorola. Você pode falar os valores para mim, por favor? O custo da câmera. Motorola é 3.200, 12, 128 e 36. Espera aí, deixa eu ver aqui se está aqui no... Eu estou aqui com a aula aberta aqui, espera aí. Ué, cadê a... Fechei a apresentação sem querer. Não tem problema não, vou abrir aqui para conferir. Peguei Pegou? o QR Code. Aqui, ó. Espera aí, eu te falo aqui, ó. Beleza. Aqui é o Motorola? Isso, Motorola. 3.200. Aham. Câmera 12. Sim. Armazenamento 128. Bateria 36. Bateria 36. Show. Samsung, pegou? Samsung? Peguei Samsung iPhone. Tá. Então, beleza. Então, aqui, ó, essa é a tela ou quarta? Já me perdi. Primeira, você dá um nome. Segunda, você diz quantos critérios. Terceira, você nomeia os critérios, né? Quarta, você estabelece a importância relativa entre os critérios. E a última é essa, que você preenche os dados da matriz de decisão. Tá? E aí, quando eu venho aqui em próximo, ele já dá todos aqueles cálculos que nós fizemos, né? Que eu mostrei para vocês do helicóptero de ataque. Ele já dá o resultado final aqui, ó. Né? Já faz tudo no automático, ó. Então, ele já calcula aqui o ovo, né? O que interessa para a gente... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não sei se eu consigo escrever, deixa eu ver. Consigo, peraí. O ovo é isso aqui, né? O ovo é isso aqui, né?
já sei que o iPhone já perdeu, né? Observa que, para mim, a câmera é importante, tem peso 6. O iPhone tem uma câmera excelente, e tem um armazenamento também excelente, mas mesmo assim ele perdeu. Por que ele perdeu? Ele perdeu porque a bateria que tem peso 7, a dele é a pior. Então, ele foi penalizado por causa da bateria, nem tanto por causa do custo. O custo também ele foi penalizado, mas o peso do custo não é tão grande, né? Então, ficou aqui 9.000. Então, observa que o software já faz tudo no automático, né? Aqui são os scores, né? Ó. Aqui são os scores, os S. Aqui já são os pesos calculados, né? Que é o S dividido pelo somatório de S, né? Aqui já é a média, que nós calculamos na mão, aqui o desvio padrão, e aqui já são os valores todos normalizados, né? Todos na curva normal. E aqui já é o resultado final da matriz normalizada, né? Da matriz normalizada, vezes o vetor de pesos, né? W1, W2, até W6, né? Até W, não, no caso aqui são 3, né? Até W3. E aí já dá o valor final aqui, V1, V2 e V3, que é esse cara aqui. Esse aqui que é o ovo, né? É isso aqui que a gente quer no fim das contas. Então, com esse sisteminha, ele já calcula todos os resultados do método Propaga. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza, professor. Fácil, né? Uhum. Bem legal esse método. Pois é. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu abrir aqui de novo. É de fácil leitura, né? O método é muito interessante. A parte matemática, tu vê aquela integral, vê não sei o quê, parará, mas quando você vai fazendo também, você vê que não tem nada Não, mas a demais. ideia, né? Eu sempre olho a ideia, assim, de quem teve, né? Porque, assim, depois de pronto, né? Depois de Uma pronto, casa depois de aí, pronta, é exatamente. muito fácil. Levanta a Aí, laje, bota uma pilar aqui. isso. É isso aí. Depois de pronto, aí tudo é fácil, né? O pessoal gosta de falar, né? Desmerecer as coisas dos outros, né? Isso aí também eu faria. Então por que não fez? Né? Então, por que... Sempre que alguém fala, né? Mas aí não tem nada demais, então por que você não fez? Por que você não tem método nenhum, então? Há 30 anos estudo o assunto e não tem nada. Né? Já que é tão esperto, né? Deveria ter alguma coisa melhor. Tá bom, esse é simples, propõe uma melhoria. Em que eu posso melhorar? Não. Aquela história, né? Quanto é que tu cobra a tua aula? É tanto. Muito caro. Então vai dar. Então tu estuda. Mas aí aqui no tu vai dar Brasil nós aula. temos isso, né? A cultura da inveja, né? A cultura de desmerecer as coisas dos outros, né? Se não fui eu que fiz, é uma merda, né? Se eu faço, é bom. Agora, se foi o outro que fez, aí é uma goiaba. É uma cultura bem nossa mesmo, né? Bem, e aí, vamos lá. Então, finalizando aqui, né, a ideia. Então, finalizando aqui, então, aí aqui eu já mostrei os cálculos, né? Mostrei aqui a matriz, né? E aí eu coloquei um exemplo também, quando eu apresentei para um grupo lá de indianos, professores lá da Índia, eu fiz também com critérios quantitativos e qualitativos, dá para fazer também. Eu acabei de fazer com vocês somente quantitativo, mas dá para variar também. Eu posso ter 3 critérios quantitativos e 2 qualitativos, né? Tipo design, eu poderia colocar o design do telefone ou design do carro, sendo que na avaliação qualitativa eu vou ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos para os critérios. Eu vou ter que estabelecer aquele range lá, aquele score, né? A gente pode ver até aqui um valor, vamos ver, vamos fazer. Vamos supor, né? Tá, vou escolher um carro, então. Então, os critérios para mim, vamos supor. Então, eu tenho aqui, vou escolher um carro agora, né? Vou fazer um exemplo rapidinho. Vou escolher um carro agora. Então, eu tenho aqui o custo do carro, né?
custo do carro em reais, a performance dele, né? Quantos quilômetros por litro ele faz, quilômetros por litro. E eu vou colocar aqui, sei lá, conforto. Conforto. Né? Então, observem que eu tenho duas variáveis quantitativas e uma qualitativa. Né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, então, eu tenho o Onix, o Prisma e o K, Ford Ka. Então, tem aqui, né? Ó, custo, quilômetro por litro e conforto. Tá? Então, vamos botar aqui, por exemplo, 52.000, 65.000 e 58.000. Né? Aí, esse aqui faz 10 quilômetros por litro, esse aqui faz, sei lá, esse aqui faz mais, vamos botar 14, esse aqui faz, sei lá, esse aqui faz 12. E aqui é um critério qualitativo, ó. Não sei. Né? Então, dei um print nessa tela aí para a gente preencher lá no software. Foi? Posso ir? Foi, professor. Pode. Foi? Beleza. Então, eu vou preencher lá. Ó. Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Então, eu vou voltar aqui, ó. Aí. Vou fazer outro problema, ó. Prosseguir, carro. Ó. Próximo. Quantos critérios vai usar? Então, aí no nosso caso, foram 3 critérios. Né? Eu vou nomear. Critério 1, custo. Ele é quantitativo. E eu quero minimizar. Tá? Critério 2, quilômetro por litro. Por litro. Ele é quantitativo e eu quero maximizar, né? Quilômetros por litro. E o outro critério, vou botar conforto, que eu quero que ele é qualitativo. Se ele é qualitativo, reparem que o software não me pede se eu não preciso dizer se eu quero maximizar ou minimizar. Porque na hora que eu for atribuir o score, naturalmente que ele já entende que quanto maior o score, maior é o conforto do carro. Eu não preciso dizer para ele se é monotônico de custo ou de benefício, já que eu já estou fazendo uma análise qualitativa. Deu para entender isso? Ele só vai te pedir se o critério é de maximização ou minimização para critérios quantitativos. Para critérios qualitativos, você não precisa dizer se é de minimização ou maximização, porque ele sempre vai considerar que é de maximização. Deu para entender? Ou não? Deu sim, deu sim. Sim. Quando eu digo preço, preço é qualitativo, por exemplo. Se eu disser que o preço é qualitativo, ele já entende por trás das contas o quê? E quando eu digo que o preço é melhor, quer dizer que ele é mais barato. É isso. Tá? Então, aqui, ó, próximo. Então, aqui, ó, ele já me pede, ó, defina a importância de cada critério. Então, a mesma coisa. Então, eu vou comprar o carro, para mim, o mais importante. Então, como são 6 critérios, o S máximo vai ser quanto? 7, né? Então, vou botar para mim a mais importante o conforto. E aí, para mim, o custo, sei lá, 5 e quilômetro por litro, 5 também, por exemplo. Né?
Aí, próximo. Aí eu vou preencher os valores da matriz de decisão. Ó. Então, eu vou colocar lá. Onyx, o custo, ele custa 52 mil. E quantos quilômetros por litro? 10. Onix agora está 88 mil. É? Tá caro Pode, né? demais. Meu Deus, isso é um absurdo, né? O pessoal está fora de... Né? Está totalmente sem noção. Depois, o Prisma. Professor, o quilômetro do Onix só botou quanto, hein? Botei 10. Beleza, obrigado, professor. Aí depois, o custo do Prisma, 65 mil. E quilômetro por litro, 14. Depois, o carro. Custo, 58 mil. E quilômetro por litro, 12. Então, acabou. Já está lá, né? Coloquei os valores quantitativos que eu tinha, né? Aí você vai falar, pô, mas e o conforto, né? Que era qualitativo. Pois é, ele vai ser a próxima tela que ele vai pedir, ó. Avalie as alternativas em cada critério. Então, agora, ele está falando o seguinte, você tem que me fazer uma avaliação do conforto dos carros, né? Observa que aqui vale a mesma regra do 7, ó. Então, naturalmente, para avaliar o conforto dos 3 carros, eu tenho que ter feito ali um test drive nos 3, né? Eu falei, bem, dos 3 carros, eu acho que o mais confortável é o Onix, então ele fica com 7, né? O Prisma, eu acho que tem um conforto mediano, e o que eu achei menos confortável foi o carro, vou dar 2 para ele. Vou dar 1. Observem também que não precisa ser um decremento de 1 em 1, né? Eu posso pular de 7 para 4, de 4 para 1, né? Eu não preciso fazer 7, 6, 5, ou, né? Tudo bem até aí? Então, essa é uma avaliação qualitativa. Eu tenho que ter feito test drive nos 3 carros, e aí eu faço a minha avaliação qualitativa. Tudo bem? E aí eu vou aqui ao próximo, a mesma coisa, ele já me dá o resultado final, ó. Então, já chego aqui à conclusão que o melhor resultado, então, né? O melhor carro é o Onix, que ficou aqui com 6,59 isolado ali como a melhor alternativa. Então, observem que eu posso ter problemas totalmente quantitativos, totalmente qualitativos, as variáveis, né, os critérios, ou quantitativo com qualitativo, problemas híbridos, né? Isso também é um lado positivo do método. Eu consigo tratar tanto critérios quantitativos quanto qualitativos e híbridos. Deu para entender? Tranquilo? Mestre, o meu deu um resultado aqui diferente. Será que eu botei algum valor errado? Deve ter sido, né? Com certeza. Pô, a gente está usando a mesma ferramenta, pô, algum valor ficou diferente. Beleza. Bem, vamos lá. Então, vamos fechar aqui. Deixa eu ver. Já está bom, né? Já acabou levando mais do que eu achei que ia levar. Mas é bom que a gente vai tirando a dúvida, vai conversando. Então, aqui, né? Quantitativos e qualitativos, critérios, aí alguns trabalhos, né? Então, esse trabalho está pendurado lá na ferramenta, né, do Propaga, está lá disponível para vocês lerem, né? Se ficar com dúvida, se não lembrar como é que usa, está lá. Esse artigo foi publicado na revista CIMEP. Esse aí no Senge, né, já é uma outra aplicação. Esse aí foi aprovado agora no SBPO, né, Seleção de Sistema de Telecomunicações para o Corpo de Fuzileiros Navais utilizando o método Propaga, foi aprovado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.
Esse aí foi apresentado no IFOS, lá nos Estados Unidos. Não, se bem que esse ano foi... É um evento dos Estados Unidos, mas, se eu não me engano, aconteceu na Coreia do Sul esse ano, né? Então, o Felipe apresentou lá também, né, seleção de uma ação ofensiva numa operação dos fuzileiros. Foi um trabalho internacional. Esse foi aprovado no ENEGEP, não vai ser apresentado agora no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, né? Então, o método já tem aí muitas aplicações, né? Já tem aí uma ampla literatura para ser referenciado para quem quiser utilizar em TCCs, utilizar em artigos, utilizar em trabalhos, né? Enfim, dissertação, tese. E aí, algumas conclusões, né, que eu coloquei, quais são os pontos fortes do método, né? Então, ele tem alguns pontos que são bem interessantes. Então, primeiro que ele é um método totalmente novo, né? Ou seja, ele está no estado da arte no que se trata aí de apoio multicritério à decisão, em modelagem de sistemas complexos, né? Ele é um método totalmente, uma novidade, né? Não é mais do mesmo, né? Eu acho até interessante aplicar os métodos clássicos, né? O HP, o TOPSIS, o Prometer, mas aí você pode aplicar o Propaga e comparar com o resultado de outro método clássico, né? E aplicar o HP, aplicar o TOPSIS, todo mundo faz a mesma coisa, né? É uma oportunidade até de você aplicar um método novo e comparar, né? E aí ele exige um menor esforço cognitivo por parte do decisor. Como eu falei, o HP, se você tiver, sei lá, 15 critérios, né? Você vai ter que fazer 105 comparações paritárias. Então, aqui não trabalha com comparação paritária. O esforço que o decisor tem que fazer é muito menor, né? A possibilidade de trabalhar com muitas alternativas, na verdade, é ilimitado, né? Eu posso ter 5.000 alternativas. Ele vai ordenar as 5.000, né? Nós podemos aplicar em muitos problemas do cotidiano, de todos os níveis, né? Nível operacional, tático, estratégico. Eu quero escolher uma cidade para abrir um novo centro de distribuição. Onde que eu vou abrir esse centro de distribuição? Eu quero... Baixa ali. Eu quero escolher um novo gerente. Foi até um trabalho que o Davi fez, né? Quero escolher um novo gerente para uma determinada multinacional. Eu quero... Enfim, né? As possibilidades aí de aplicação são inúmeras. E nós temos aí uma ferramenta computacional, propaga com 2ps.com.br, aberta, totalmente de graça, né? A despeito de outros métodos conhecidos que nós temos por aí, muitos deles cobram, né? E cobram caro, cobram em euro, né? Em dólares. E aqui o método foi desenvolvido disponibilizando essa ferramenta de maneira totalmente gratuita, tá? Então, esses são alguns pontos que eu considero interessantes para quem quiser utilizar, né? Bem, aqui você já tem o meu contato. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês, né? Sobre o método Propago, passo a passo, seguir sempre a mesma lógica de sempre, né? Eu gosto de mostrar a parte matemática, fazer tudo manualmente, resolvendo equação por equação, porque se você não vê resolvendo as equações, você não se apropria do método. Você se acostuma só a apertar botão, né? Então, eu gosto de mostrar as equações, gosto de fazer passo a passo, para você realmente sentir que sabe o que está fazendo, né? E aí, por último, eu mostrei a ferramenta, fizemos uma atividade, né? Mostrei alguns exemplos, com isso eu acho que a gente fecha aí a linha de raciocínio, né? E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam aí? Adilson? Gostei muito, mestre. Eu ainda não tinha visto um método assim que fazia normalização com a curva normal mesmo, da A curva estatística. normal, da estatística. Muito bom. Que eu Legal. conheço, eu também não tenho, só esse.
que usa Eu lá não conheço tantos assim, né? Então, por isso que eu falei, nem sei se eu comento isso, mas Aham. até você É me isso falou agora. mesmo. Todos os outros usam aquelas 4 normalizações clássicas, né? Aham. Não usam a Achei, normalização da estatística. achei muito interessante. A logo também ficou bem bonita com a curva normal lá no ar. Ficou legal, Achei né? muito... Aham. É, Sim, também gostei disso. é, Bem legal. Tinha ficou reparado legal. isso também. É. E aí, Leandro, o Eu que achei você bem achou? simples também, professor. Ai, desculpa. Não, pode falar. Fala. Achei bem simples de mexer no programa ali, Aham. bem intuitivo, assim, qualquer pessoa mesmo consegue É. entrar ali bem rapidinho também, bem legal mesmo. O objetivo é esse, né? É o que eu sempre falo, não adianta a gente propor, fazer uma pesquisa, propor um método que ninguém entende, ninguém sabe usar. Aí não faz sentido, né? Para que você está estudando um negócio que ninguém vai usar? Né? Aí perde a finalidade, pô, né? Perde completamente a finalidade. Tá bom? Então, terminamos aqui. Eu queria propor, então, essa atividade para vocês, para nós nos encontrarmos no sábado que vem, nesse mesmo horário, e aí cada um buscar uma aplicação, né, para utilizar o método Propaga. Por exemplo, o Davi já tem um artigo até pronto, né? O Davi pode até mostrar o artigo que ele já tem, utilizando o método Propaga. Inclusive, foi aprovado no Simpep o artigo do Davi, utilizando o método Propaga, né? Então, ele pode até trazer esse exemplo para os demais verem, né? Mas aí, então, eu peço que o Anderson, cada um faça a sua aplicação, Anderson, Bessa, Marcos Paulo, Leandro, Fernanda, os 2 Leandros, né? E o Adilson, para a gente discutir na próxima semana, ver se o resultado deu coerente, não deu, né? E eu posso utilizar, quer dizer, o céu é o limite, né? Eu posso utilizar para escolher um algoritmo de machine learning, eu posso utilizar para escolher um modelo de empilhadeira, para um centro de distribuição, para um depósito, eu posso utilizar para escolher um funcionário, eu posso utilizar para escolher um navio para a marinha, eu posso utilizar, enfim, posso utilizar em qualquer contexto aí, né, na sociedade. Deu para entender? Professor, Fala. sim. Posso tirar só mais uma dúvida? Claro. Se eu tiver um critério que a resposta seja sim ou não, eu posso Sim usar, ou por exemplo, não? colocar 7 e 1 nesse caso, ou talvez ele não se aplicaria? Eu fiquei nessa dúvida. Qual é o critério, por exemplo? Fala para mim, para eu tentar. Então, eu estou pensando em fazer sobre fornecedores, né? Que eu trabalho com isso, então a escolha de fornecedor. Aí, por exemplo, ele apresentou toda a documentação, sim ou não? Um exemplo, assim. Tá. Eu acho o seguinte, assim, também, se bota sim ou não, então o sim quer dizer que o cara apresentou toda a documentação. O não quer dizer que ele não apresentou nenhuma documentação. É porque pode fazer em uma escala, né? Atende Você pode fazer uma parcialmente, escala. atende, não atende. Por exemplo, se E aí dá você uma ponderação de nota. dá 4, de 1 a 7, se você dá 4, quer dizer que ele apresentou metade da documentação. Atende parcialmente. Né? Se você der Eu 1, pensei nisso, se você der 1, quer dizer que ele não tem documentação nenhuma. Se você der 7, quer dizer que ele tem toda a documentação. Né? Então, dá para utilizar, dá para você fazer, você coloca como um critério qualitativo, você usa essa escala aí de 1 a 7, dá para fazer. Beleza, então, porque tem alguns que são assim, de sim ou não, entendeu? Aí eu faço isso, boto 1 e 7, se tiver, né, esse meio termo, coloco ali no meio, tranquilo. Às vezes ele dá para fazer. Agora, se ele apresentou assim, porque se você coloca sim ou não, quer dizer o seguinte, tem 100 documentos, se o cara apresentou 99 documentos, é não, é 0. Né? Porque ou ele apresentou toda a documentação, ou ele não apresentou. Se faltou uma, né? Isso. Então, eu não sei qual é a regra de negócio onde você trabalha, né? Mas, ao invés de colocar apresentou toda a documentação ou não, você chama esse critério só de documentação.
Uhum. Ele pode não ter tudo, mas ele pode ter muita coisa, né? Então, um fornecedor pode ter nota 7 e o outro ter um score 6, porque ele apresentou quase tudo, mas faltou alguma coisa. Tá? Entendi. Acho que a gente pode Beleza, usar professor. mais ou menos nessa linha de raciocínio. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Professor, quando a gente for apresentar as nossas elaborações, a gente vai usar o sistema mesmo do Propaga ou o senhor quer o cálculo? Não, propaga. Só utilizar mesmo o site Só. e fazer um slidezinho assim, Isso. apresentando. Simples. Isso Ótimo. aí, você pegar 1 horinha do teu dia, tu faz, né? Show. Quero 3 slides. O problema, a matriz, né? E a solução lá do Propaga. Não precisa calcular nada, pode usar o software. Tá? Show. Perfeito. 3 Obrigado. slides bem simples, não precisa fazer no Excel, não precisa fazer na mão, nada disso. É para usar lá a ferramenta mesmo. Tá bom? Show. Tá? E aí eu vou dar 5 minutos aí para cada um apresentar o seu e aí depois a gente discute. Tá bom? Beleza. Então, tá bom. Então, meus amigos, muito obrigado aí por essa manhã, né? Por estarem aí compartilhando esse espaço, né? A gente trocando esse conhecimento. Então, no sábado que vem, a gente se encontra novamente para dar continuidade ao nosso workshop. Tá bom? Falou, então. Bom dia, Obrigada, pessoal. professor. Beleza, professor. Obrigado. Boa tarde, Tchau, pessoal. pessoal. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Semana. Tchau, tchau. Boa semana.